Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida inteira reclamando da falta de dinheiro, sem jamais entender realmente o que precisa ser feito para mudar essa realidade? Imagine que você pudesse escolher agora mesmo entre passar os próximos 10 anos repetindo os mesmos erros financeiros, ou dedicar apenas 6 meses da sua vida para mudar completamente seu futuro financeiro. Sei que parece difícil de acreditar, mas é exatamente isso que Robert Kiyosaki descobriu e revelou ao mundo. A questão é que poucas pessoas entendem ou querem enxergar isso. Fomos ensinados desde crianças a correr atrás de um salário fixo, acreditando que trabalhar duro resolveria tudo, sem nunca aprender, de verdade, como fazer o dinheiro trabalhar por nós mesmos. E sabe o que acontece? Você passa a vida inteira trabalhando para pagar contas, sem entender o que realmente cria riqueza. Enquanto você segue batalhando mês após mês para tentar fechar as contas, existe um grupo silencioso de pessoas enriquecendo diariamente, não porque tenham salários gigantes ou sejam mais inteligentes que você, mas porque aprenderam a pensar diferente. Essas pessoas não trabalham por dinheiro. Elas trabalham para construir ativos, criar renda passiva e utilizar a alavancagem financeira ao seu favor. Elas entenderam que não é sobre quanto você ganha, e sim como você usa aquilo que ganha. Entenda isso claramente. Não há nenhuma fórmula mágica, nenhum golpe, apenas um conjunto simples e claro de princípios financeiros que, quando aplicados consistentemente, podem fazer você multiplicar o seu dinheiro em poucos meses. E a boa notícia é que isso é algo possível para você também, desde que esteja disposto a abrir mão das antigas crenças e padrões financeiros que te mantiveram preso até aqui. Mas, antes de irmos adiante e eu te revelar exatamente como você pode iniciar esse processo ainda hoje, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva agora mesmo aqui no canal. Eu sei que você já deve estar ansioso para descobrir esses segredos financeiros que vão transformar a sua vida, então não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que decidiu parar de reclamar e começar a enriquecer. Aqui nós falamos abertamente, sem enrolação e direto ao ponto, sobre tudo o que você precisa saber para alcançar sua liberdade financeira. Inscrito? Ótimo! Agora vamos continuar com o vídeo, pois chegou a hora de você aprender a pensar e agir como as pessoas que realmente ficam ricas. Preparado para transformar sua vida financeira para sempre? Vamos nessa! A vida financeira de uma pessoa começa a mudar exatamente quando ela entende que o que a trouxe até aqui não vai levá-la até onde quer chegar. O problema não é só a falta de dinheiro, é a mentalidade errada sobre ele. A maioria foi ensinada a buscar estabilidade, não liberdade financeira. Ensinaram a trabalhar duro, mas não a pensar como dono. Repetiram que ser rico é questão de sorte ou herança, quando na verdade é uma questão de estratégia. O próprio Robert Kiyosaki já dizia: a riqueza começa na cabeça, não no bolso. Trocar o foco de como ganhar mais para como fazer o dinheiro trabalhar por mim é o que muda o jogo. E isso começa com um desapego. Você vai ter que abandonar o que aprendeu sobre sucesso financeiro. A mudança real vem quando você deixa de ver o dinheiro como fim e passa a enxergar como ferramenta de crescimento. Essa virada começa com pequenas perguntas. O que eu realmente sei sobre investimentos? Como eu posso gerar uma nova fonte de renda? Estou vivendo de ativos ou de passivos? E não precisa ter doutorado em economia para dar esse passo. Qualquer pessoa pode reprogramar a mente. Trocar novela por um vídeo sobre educação financeira, começar a ler algo como Os Segredos da Mente Milionária, ou até observar como gente bem-sucedida age. A diferença não está só no que eles fazem, mas em como pensam. Eles sabem que dinheiro gosta de direção, não de bagunça. Sabem que cada real pode ser semente ou desperdício. E quando você entende isso, uma nova chave mental se vira. E aí, sem perceber, você começa a se interessar por coisas que antes pareciam distantes, como renda passiva. A maior ilusão que ensinaram pra gente é que para ganhar dinheiro, precisa estar trabalhando o tempo todo. Mas isso é uma armadilha, porque o tempo é limitado, e o dinheiro não. Ricos entendem isso desde cedo. O segredo não está em trabalhar mais, mas em multiplicar o dinheiro com inteligência. A renda passiva é o nome disso. É quando o dinheiro continua entrando mesmo que você esteja dormindo, viajando ou passando um tempo com quem ama. Pode ser um aluguel que pinga todo mês, investimentos em ações que pagam dividendos, ou até um canal no YouTube monetizado.
A liberdade começa quando o dinheiro não depende mais só do seu esforço. E não importa se você começa com pouco. O importante é começar. Um livro que explica isso como ninguém é o Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Pensa comigo. E se você pudesse garantir R$1.000 por mês, todo mês, vindo só de ativos bem posicionados? Agora, imagine isso crescendo com o tempo. É isso que chamamos de crescimento financeiro sustentável. Muita gente acha que isso é só para quem tem muito capital. Mas esquece que existe algo chamado alavancagem financeira. Dá para investir em imóveis com consórcio, em ações com fracionamento, ou até começar a gerar renda com produtos digitais. O que não dá é continuar dependendo de uma única fonte de renda. E ainda achar que isso é segurança. Quer uma dica prática? Escolha uma área que você domina e crie algo que resolva um problema. Pode ser um e-book, um curso, um serviço digital. E enquanto isso roda, você vai entender na pele o que significa liberdade. Mas calma. Porque se você quiser acelerar isso ainda mais, tem um caminho mais ousado. Enquanto muita gente corre atrás de promoções no trabalho e aumento de salário, quem entende o jogo da riqueza escolhe outro caminho: o empreendedorismo. Empreender é quando você cria valor e transforma esse valor em dinheiro, com controle, liberdade e possibilidade de escalar. E não precisa abrir uma multinacional para isso. Um serviço que resolve um problema, um produto digital, uma mentoria, tudo isso é empreender. A diferença? Você não troca mais tempo por dinheiro. Você constrói algo que cresce mesmo quando você não está presente. E olha só que curioso, a internet barateou tudo. Com um celular na mão e um pouco de educação financeira, qualquer pessoa pode começar. É isso que acelera o crescimento financeiro. Criar ativos, não depender de salário e controlar o próprio jogo. Se você olhar para os grandes nomes, Steve Jobs, Elon Musk, até o próprio Robert Kiyosaki, todos eles criaram negócios que resolviam dores reais. Eles não eram mágicos, eram observadores. Viam um problema e perguntavam: como eu posso resolver isso? E ainda ganhar com isso? Essa é a chave do empreendedorismo estratégico. Dá para começar com baixo risco, testando ideias pequenas, até mesmo em paralelo ao seu trabalho atual. Um exemplo? Criar uma loja virtual de um nicho específico, usar o marketing de afiliados ou montar um serviço sob demanda. E o mais interessante é que ao empreender, você naturalmente começa a entender mais de fluxo de caixa, inteligência financeira, alavancagem e diversificação. E isso abre portas para outro nível do jogo. Tem gente que sabe o nome de todos os jogadores da seleção, mas não faz ideia de como funciona o próprio extrato bancário. Isso não é culpa sua, é o reflexo de um sistema que nunca valorizou a educação financeira. Mas a verdade é uma só. Sem esse conhecimento, você vai trabalhar a vida inteira e nunca conquistar liberdade financeira. Saber ganhar dinheiro é importante sim, mas mais importante ainda é saber multiplicar dinheiro, manter o que entra e direcionar os recursos para onde eles crescem. E não precisa virar um especialista para começar. Basta entender os pilares: ativos, passivos, renda passiva, investimentos e fluxo de caixa. É como aprender a dirigir. No começo parece complicado, mas depois vira algo natural e essencial para ir mais longe. Um bom começo é criar o hábito de estudar 15 minutos por dia sobre finanças. Pode ser um capítulo de um livro, como O Homem Mais Rico da Babilônia ou Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. Pode ser um vídeo no YouTube, um podcast no caminho para o trabalho, ou até uma newsletter semanal. O segredo está na constância. Quando você passa a entender o jogo do dinheiro, começa a ver o mundo com outros olhos. Uma promoção não é mais só um aumento de salário, é uma chance de criar um novo ativo. Um gasto supérfluo deixa de ser impulso e vira oportunidade de investimento. É aí que o dinheiro deixa de ser problema e vira aliado. E quando a mente muda, tudo ao redor começa a mudar também. Até sua forma de enxergar a realidade ganha um novo tom. Pode parecer papo de filme motivacional, mas quem entende de mentalidade de riqueza sabe. O que você pensa, você atrai. Se a sua cabeça está mergulhada em medo, escassez, frases como "isso não é para mim" ou "dinheiro não traz felicidade", adivinha o que sua realidade vai refletir? Escassez. A lei da atração não é mágica, é foco. É a repetição de pensamentos que moldam decisões. E decisões moldam resultados. Quem passa o dia inteiro dizendo que está duro, que tudo está caro,
que não dá, está sem perceber se programando para continuar nesse ciclo. Agora experimenta mudar a pergunta de por que isso nunca dá certo para mim, para o que eu posso fazer para isso dar certo? Essa simples troca muda tudo. Porque muda o seu estado interno. E isso influencia até nas oportunidades que você enxerga. O próprio Robert Kiyosaki fala sobre isso em suas entrevistas. Antes de construir fortuna, ele construiu mentalidade. Ele se enxergava como alguém capaz de aprender, crescer e enriquecer. E isso se tornou realidade. Você não precisa fingir ser milionário, mas precisa começar a pensar como um. Milionário não reclama do preço. Ele pensa em como gerar valor suficiente para pagar por aquilo. Ele não se limita ao que tem. Ele busca estratégia para conquistar o que quer. Isso vale até para o ambiente que você frequenta. Se só anda com gente que vive falando que investir é arriscado, adivinha o que você vai evitar? Investir. Por isso, cuidar do que você consome, de conteúdo, de conversa e até de pensamentos, é um investimento invisível, mas poderoso. E se você acha que isso é só teoria, calma. Porque tem gente que aplicou isso e viu resultados mais rápido do que você imagina. Sabe aquela ideia de que ficar rico leva décadas? Esquece. Isso só é verdade para quem segue o caminho tradicional. Estudar, arrumar um bom emprego, trabalhar 40 anos, se aposentar e viver com menos da metade do que ganhava. Agora, quando você começa a aplicar estratégia, usar inteligência financeira e tomar decisões com foco em crescimento financeiro, as coisas aceleram. E não, isso não significa enriquecer do dia para a noite. Significa que, em 2, 3, 5 anos, é possível conquistar resultados que muita gente não atinge nem em 30. Como? Criando ativos, diversificando fontes de renda, aprendendo a usar alavancagem financeira com sabedoria. É sobre fazer o que a maioria não faz, enquanto a maioria ainda duvida. Tem gente que com R$ 1.000 na mão compra um celular novo. Outros usam o mesmo valor para começar um pequeno negócio digital, investir em ações, ou até dar entrada num imóvel que vai se pagar com aluguel. A diferença não é o dinheiro, é a mentalidade. Quando você entende que pode construir liberdade financeira mais rápido, o mundo ao seu redor começa a se transformar. Você para de aceitar o mais do mesmo e começa a correr atrás do extraordinário. Isso não é arrogância, é visão. E quem tem visão, move o jogo. Mas aqui vai um segredo. Para manter essa velocidade, você vai precisar de uma base mais firme. Algo que te proteja quando o mundo lá fora virar de cabeça para baixo. Sabe aquele ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Ele é mais atual do que nunca. Principalmente quando falamos de dinheiro. Depender de uma única fonte de renda é como construir uma casa com uma só parede. Se ela racha, tudo desaba. Ricos sabem disso. Por isso, eles diversificam. Têm investimentos em diferentes setores, ativos digitais e físicos, imóveis, negócios e até renda internacional. Isso não é luxo, é estratégia de proteção. Uma crise num setor pode ser compensada por lucros em outro. E o melhor, hoje, qualquer pessoa pode começar a diversificar. Com R$ 50 você já investe em um fundo imobiliário. Com R$ 100 monta uma carteira de ações fracionadas. Com R$ 0 você cria um canal ou infoproduto. Diversificar é como montar um time. Você precisa de atacantes, renda ativa, zagueiros, renda passiva, e goleiros, reservas de emergência. Cada um com sua função, mas todos trabalhando pelo seu crescimento financeiro. Se uma renda seca, outra continua fluindo. E assim você dorme tranquilo, sem medo do amanhã. Pessoas que entenderam isso passaram a ver dinheiro não como fim, mas como ferramenta de construção. E aí a cabeça muda. Você começa a perguntar, onde mais meu dinheiro pode trabalhar por mim? Quais ativos ainda não estão no meu time? Como posso combinar o que eu tenho para criar mais? Mas para fazer tudo isso com segurança, tem um inimigo que você vai precisar derrotar primeiro. A maioria das pessoas tem mais medo de perder dinheiro do que de continuar ignorante sobre como ele funciona. E é aí que mora o verdadeiro risco. O medo do desconhecido paralisa, mas a ignorância financeira é o que realmente afunda. Não saber como funciona o fluxo de caixa, a diferença entre ativos e passivos, ou o poder dos investimentos de longo prazo, faz você cair em armadilhas disfarçadas de segurança. É o famoso
Vou deixar na poupança porque é mais garantido. Mas na real, a inflação come seu dinheiro todo mês. Quem não entende isso, corre risco. Quem estuda, domina. E estudar hoje é mais fácil do que nunca. Basta vontade, consistência e o desejo de sair da fila dos que reclamam e entrar no grupo dos que agem. Quer um exemplo real? Pessoas que investiram R$ 100 mensais no Tesouro IPCA nos últimos 10 anos conseguiram acumular mais de R$ 20 mil, só com disciplina e informação. Enquanto isso, quem deixou o mesmo valor na poupança viu o dinheiro ser corroído aos poucos. A diferença não foi a quantia, foi a educação financeira. E aqui vai a verdade nua e crua. Se você não tem tempo para aprender sobre dinheiro, então vai ter que arrumar tempo para lidar com a falta dele. A liberdade financeira não é só uma questão de quanto você ganha, mas de quanto você sabe. Porque saber é poder, principalmente quando se trata de proteger o que você constrói. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar o próximo passo. Agora me diz, o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu aqui hoje? Vai deixar passar mais 6 meses esperando a vida melhorar sozinha? Ou vai colocar em prática de verdade o que pode te levar para outro nível? Porque a verdade é uma só. Você não precisa ser um gênio para alcançar a independência financeira. Só precisa ter mentalidade, educação financeira e coragem de dar o primeiro passo. O que te impede hoje de montar uma nova fonte de renda, investir em ativos ou começar a estudar sobre imóveis e diversificação? Será que é falta de dinheiro mesmo? Ou ainda é aquela velha voz dizendo isso não é para mim? Tá na hora de calar essa voz. E se esse conteúdo fez sentido para você? Se alguma ficha caiu aí dentro? Se te deu aquele estalo de agora eu entendi? Então clica no botão de inscrição aqui embaixo. Mas faz isso com consciência. Se inscreve para caminhar com quem quer crescer, aprender e prosperar junto. Ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de crescimento financeiro, porque o próximo vídeo pode ser justamente o que vai destravar tudo o que ainda falta para sua virada.